E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Vamos continuar nossos momentos de estudos aí nessa ciência tão importante que é a geografia nesse momento, né? Nesse momento de revisão, né? A gente vai relembrar aí muitas informações. Eu sou o professor Jefferson, vou estar com vocês agora nesse momento, onde nós vamos relembrar algumas coisas que nós vimos ao longo da unidade 1. Então, essa aula 7, ela é a revisão, a preparação para a nossa avaliação, certo? Desse primeiro momento de aulas, onde nós verificamos aí várias coisas importantes e agora a gente vai relembrar. Vamos lá. Pessoal, que a geografia é uma ciência muito importante para a gente estudar, tanto na escola quanto por diversos momentos nós comentamos aqui que ela está presente de alguma forma, né? Quando a gente entra em contato com alguma coisa, sempre a gente topa com situações que são próprias dessa ciência, né? Por isso que a gente tem esse contato com esse conteúdo todo, né? Compreender um mapa, né? Compreender situações ali das novas tecnologias, compreender a dinâmica de certas coisas, ela é importante porque de alguma forma isso pode ser que aconteça, né? Próximo aí no nosso dia a dia, por isso que a gente estuda várias coisas aqui em geografia, certo? Vamos relembrar então uma das primeiras coisas que nós vimos ao longo da unidade 1, que é sobre a cartografia, né? Vamos dar uma olhada aí. Gente, essa primeira tela está mostrando aí com relação a algumas informações importantes quando a gente fala sobre a linguagem cartográfica, né? A gente sabe que na nossa vida enquanto ser humano e tudo mais, a gente tem várias formas de se comunicar, de interagir com determinadas coisas. E quando a gente fala da geografia, né, o pensamento geográfico e a linguagem cartográfica, ela está relacionado com o fato dessa capacidade que a gente tem que ter, na verdade, né, de saber ler, de saber elaborar, de saber interpretar os mapas. O mapa, pessoal, é um instrumento que ele é fundamental, né, não só, como aquilo que a gente falou ainda agora, né, não só na ciência geográfica, como também no nosso dia a dia, né. Muitos momentos a gente vai topar com essas informações que estão dispostas em cores, em desenhos, os desenhos dos territórios, e essas informações elas estão sempre organizadas de modo com que a gente consegue entender a realidade de alguma coisa só olhando aquele monte de coisa desenhada ali, né? Claro que um mapa oficial, né, como a gente vai ver de novo aí na tela, né, como a gente vê novamente na tela anterior, né, agora aí que vocês estão vendo, eles são importantes instrumentos de análise do espaço geográfico, né? Eles conseguem trazer para a gente muitas informações, mas é claro que para ter um mapa correto, onde a gente possa entender determinada informação, ele tem que ter um conjunto de símbolos e tem que seguir algumas regras, né? E tudo para fazer com que a gente consiga interpretar, consiga ler esse mapa. Na próxima tela a gente vai relembrar, pessoal, os principais elementos de um mapa, né? O mapa, ele, antes de tudo, ele tem que ter um título. Por quê? Porque todo mapa fala de alguma coisa, fala de algum assunto, né? Como a gente já sabe, os títulos eles sempre ficam em destaque dentro de um mapa, no caso aí, né? É um mapa do estado do Amazonas, da divisão municipal e da localização das sedes dos municípios. Então isso já sugere que a gente sabe o tema que vai ser retratado aí nesse mapa, né? Em seguida, pessoal, nós temos outro elemento muito importante, que é a legenda, né? Você tem ali um conjunto de cores e de símbolos, no caso aqui desse símbolo amarelo, que ele traz uma informação. São os significados dos símbolos traduzidos nesse quadrinho aí, né? Então, as cores, os ícones, as rachuras, tudo isso, pessoal, é informação. É um dado que aparece nessa imagem para a gente poder entender o que está acontecendo ali. Os pontos amarelos que a gente viu agora há pouco, que a gente está destacando aqui para vocês, né? Os pontos amarelos, eles trazem um significado de que onde aparecer um ponto amarelo, representa uma sede municipal daquele mapa, onde fica a sede de cada município no mapa do Amazonas. Então isso aí é uma informação para todos os 62 municípios do Amazonas. Imagina você ler um texto onde cada parágrafo diz a localização exata, a posição de não sei o quê, onde fica próximo, qual a localização exata de cada sede do município. E com um único mapa, com um único símbolo, a gente consegue ver essa informação de maneira resumida. A orientação do mapa ela é muito importante, né? Ela mostra as direções de orientação do qual esse mapa está sendo representado,
Se o mapa do Amazonas estivesse de cabeça para baixo, por exemplo, a gente teria que saber qual a direção norte, qual a direção sul. Mesmo se esse mapa do Amazonas estivesse de cabeça para baixo, a direção de orientação representada por uma rosa dos ventos, né, ou por uma setinha simples como essa aí, ela já serve como parâmetro. Olha, então, se o norte está em tal sentido, o sul está no sentido contrário, e assim sucessivamente. Continuando, esse mapa, todos os mapas oficiais eles têm que ter uma fonte, né, que é quem foi que produziu isso, quem foi a pessoa, quem foi a instituição que criou esse mapa e que divulgou esse mapa. Né? Ela assume a responsabilidade das informações que estão aparecendo aí nesse mapa. Também existe, pessoal, a questão da escala. Por último, né, temos aí a questão da escala. Como a gente já conhece, né, a escala são esses números aí, essas informações numéricas, gráficas que aparecem aí nessa imagem. É basicamente o quanto que aquela realidade foi reduzida para caber numa tela, para caber num mapa, para caber num pedaço de papel, enfim, um livro. Então, tudo isso, quando você vai fazer um mapa do Amazonas, você não pode distorcer ele. O estado do Amazonas, ele é o que é, com aquela divisão que a gente conhece. Não pode distorcer. Então, o mapa ele tem que ser proporcional à realidade. Já que não dá para fazer um mapa gigantesco do tamanho do Amazonas, não tem nem por que fazer isso, então isso vai ser reduzido para caber. Só que nesse processo de redução, um mapa oficial ele tem que estar bem descrito o quanto que vale cada centímetro no mapa, o quanto que ele vale no mundo real. Então a escala ela é a quantidade de vezes em que uma área teve que ser reduzida mesmo, né, para poder caber naquele pequeno espaço. Então, como a gente falou, o mapa ele tem todos esses elementos, só que eles não podem ser feitos de qualquer jeito. Né? A legenda ela tem que estar batendo certinho com o que está aparecendo naquele mapa. O título, se o mapa é do Amazonas, o título não pode ser Piauí, né? Não tem como. Então, tudo tem que estar seguindo todos os parâmetros técnicos para fazer com que aquele mapa seja correto, oficial e que possa ser utilizado tanto aqui com a gente, para a gente estudar e entender alguma coisa, quanto para as pessoas que trabalham com isso, né? As pessoas que têm uma necessidade de utilizar vários mapas ali, várias referências ali cartográficas para isso. Então, cartografia é coisa séria, é uma das áreas da geografia, tem pessoas que trabalham com isso e que tem que seguir certos parâmetros, assim como é no mundo do trabalho de maneira geral. Né? As pessoas que trabalham ali em qualquer departamento, né, tem que fazer seguindo determinados parâmetros e fazendo de maneira correta, né, de maneira adequada para poder fazer um trabalho correto. Né? Bom, vamos continuar, pessoal. Outra coisa que é muito importante para a gente poder relembrar aqui é que a coisa da produção de imagens, né, produção de mapas, né, todos os elementos que a gente vê num livro didático, ou numa videoaula, ou na internet, por aí e tudo mais, ele é reflexo de todo esse trabalho, certo? Mas a forma da produção, a forma da captação desse material todo tem sido cada vez mais modernizada. É isso que a gente vai ver agora, né, a partir da estrutura do chamado sensoriamento remoto, né, que é quando você tem um conjunto de técnicas e de procedimentos onde vai haver a coleta de informações da superfície terrestre. É como se fosse tirada uma foto gigantesca, lá de longe do alto, bem na superfície terrestre, sem a necessidade de ter alguém aqui na superfície terrestre para registrar tudo isso. Né? É como os sensores, né, que são, no caso, os satélites agora mais modernos, eles têm aí eles estão muito distantes da superfície terrestre, registrando essa área por aqui e enviando informações para uma base de comando que vai processar todas essas imagens ali. Então, o sensoriamento remoto, o nome dele diz isso, né? Você tem sensores que captam de maneira remota as informações sobre a superfície terrestre. Então, muitos mapas que são produzidos hoje em dia, eles utilizam como base imagens de satélite, de vários sensores, né? Durante um tempo foi realmente máquinas fotográficas tiradas do alto, né? A gente já sabe que tem todo um histórico do sensoriamento remoto ali. Antes eram os balões, depois usaram até pombos ali, depois os aviões, né? O processo de mapeamento aéreo ali usando aviões ainda é utilizado, né?
Os drones também, hoje em dia, que são equipamentos, né, que podem ser controlados ali numa área mais próxima, também tem essa característica, né, de poder captar imagens da superfície bem mais pertinho, inclusive. Mas os satélites são bastante utilizados, né, justamente, né, para revelar informações importantes, como florestas, as áreas de cultivo, as nuvens, no caso dos satélites meteorológicos, né, fumaça de incêndio, enfim. Várias informações podem ser captadas. Aquela previsão do tempo que a gente vê nos jornais por aí o tempo todo, que a jornalista diz que na determinada amanhã o tempo vai ficar de um jeito. Aquilo é reflexo de uma informação que aquela base jornalística recebeu de um conjunto ali de estudos meteorológicos que vem de satélites especificamente para analisar o movimento das massas de ar, das nuvens, enfim, né, saber como é que está acontecendo aquilo ali. Então são formas de registrar informações, transformar aquilo ali, processar essas informações em imagens, e aí sim os outros profissionais conseguem analisar aquilo, processar aquilo ali e tudo mais. Olha só essas imagens de novo que a gente vai ver aí, né? Mostra vários níveis de captações de imagens. A imagem aqui da esquerda mostra uma captação extrema, né, de todo o planeta Terra, né? E isso foi retirado a partir de uma imagem de satélite do nosso planeta, né? Claro, totalmente modificada. O nosso planeta ele não é totalmente redondo assim, mas ele foi registrado baseado nas informações que são captadas o tempo todo, né? Pelos vários satélites que existem lá na órbita terrestre, né? Mas a gente também tem vários níveis, né? Olha essa imagem de satélite aqui captando a área próxima da capital do Amazonas, né? Os rios passando por aqui, as cidades aqui, né? A gente está vendo essa outra imagem de satélite mais aproximada, né, numa escala maior, e que mostra, né, uma área da cidade de Manaus, inclusive essa parte bem mais próxima, tudo captado, baseado em imagens de satélite e que foram processadas, e aí as pessoas acabam fazendo esse trabalho de transformar aquilo ali em coisas que possam ser lidas pelas pessoas. Então os mapas que a gente conhece, hoje em dia, têm essa característica, né, de virem desse conjunto, né, de instrumentos que está lá flutuando, né, o tempo todo ao longo da órbita terrestre. Uma das características também do uso das imagens de satélite, pessoal, é a partir do chamado sistema GPS, né, que é o sistema de posicionamento global. Ele é um conjunto de satélites, o sistema GPS é um conjunto de satélites que está ali, né, estão ali posicionados, em torno de 30 satélites, mas são 24 satélites que são ativos, né? É um sistema de navegação que vem lá da década de 70, né? A gente vai continuar vendo aí outras informações sobre esse sistema que está muito presente, né, na sociedade atual devido, né, ao fato das pessoas estarem, por exemplo, se locomovendo muito pelos lugares, porque a partir de um receptor, um aparelho, um notebook, um aparelho GPS, um celular, né, que tem receptor GPS, né, que está conectado com esse sistema, né, de localização, essa pessoa consegue saber a posição exata desse aparelho, né, a partir desse aparelho. Então esse aparelho faz ali uma triangulação com cerca de 4 satélites, vai pegando a posição de cada satélite e ele vai calculando aqui mesmo no aparelho, para saber exatamente qual é a sua latitude e qual é a sua longitude. Baseado nessa lógica, a gente vai até continuar vendo outras informações aqui, né? Baseado nessa lógica, é que vários outros elementos foram sendo usados aí pela sociedade. Os aplicativos de carona, de transporte, né, utilizam localização baseada no sistema GPS para fazer com que motoristas e passageiros se encontrem ali, né? As pessoas que trabalham com navegação, né, pilotos, enfim, pessoas que precisam saber exatamente a sua posição ali para ver a direção correta que ela tem que seguir, né? Tudo isso tem essa dependência desse sistema, desse conjunto aí de 24 satélites que ajudam ali essas pessoas a utilizarem esse sistema, né? Lembrando que são 24 satélites ativos, né? Tem outros que servem como correção, né, para reservas, mas além disso, além do sistema GPS, que é dos Estados Unidos, existem outros sistemas como esse, né? A Rússia tem o outro lá, o GLONASS, né? A China tem o Beidou, todos eles com a mesma função. Mas o nome bem conhecido, o sistema bem mais conhecido,
hoje em dia ainda é o GPS dos Estados Unidos, né, para fornecer a localização das pessoas. A gente tem usado aí bastante. Pessoal, as imagens que são geradas a partir das informações dos satélites, para poder chegar naqueles mapas que a gente conhece, passa por um processo de manipulação que a gente chama de geoprocessamento, como a gente está vendo nessa tela aí. Essa imagem que está aparecendo aí na tela, pessoal, ela já passou por um processo de processamento. Tá certo, né? Processo de processamento. Porque esse rosa aí, ele não existe, e esse verde aí também não existe, né? As imagens, as informações captadas pelos satélites, elas vêm ali em várias ondas diferentes, vários espectros diferentes de cores, inclusive as cores que nem são visíveis, no caso do infravermelho, né? E elas têm que ser reinterpretadas na hora de transformar, de processar essas imagens, para poder serem analisadas pelas pessoas. Então a pessoa, o técnico que pegou a informação dessa imagem de satélite, ele optou por colocar essa cor rosa nas áreas onde está tendo uma frequência de onda diferente na imagem lá do satélite e definiu que isso aí é a área de cidade e colocou essa cor rosa aí. Já nas áreas em verde, a pessoa decidiu que as áreas que têm florestas, elas têm que ficar definidas aí como o verde. Então toda a questão do processamento, ela colabora muito, né, para as representações dos mapas, para a melhoria, né, das informações ali que vêm dos satélites e que trazem ali para os mapas de maneira geral. Então a ideia é essa, o satélite capta as informações, a base que recebe essas informações processa, né, no processo ali de geoprocessamento, e ele vai ficar disponível ali nos diferentes sistemas, né, no SIG, né, no Sistema de Informações Geográficas, que são os aplicativos de computador mesmo, onde a pessoa aí sim pode manipular, colocar pontos, colocar cores diferentes, tem várias formas de manipular essas imagens aí. Pessoal, mudando de assunto um pouco, outra coisa que também está muito presente, além, né, da nossa necessidade de mexer com os mapas, é a preocupação ambiental, e é por isso que a gente vai relembrar agora essas informações sobre as queimadas. Né? As queimadas, elas são fontes de gases de efeito estufa, né? Gases que são ruins para a saúde das pessoas. E aqui no Brasil, a gente tem a Amazônia e o Cerrado como as regiões que até hoje, né, ainda são bastante afetadas. As queimadas no Cerrado brasileiro, centro-oeste do Brasil, né, têm sido muito fortes. Mas por que está acontecendo tanta queimada? É isso que a gente vai ver na próxima tela, né, que é justamente por conta da criação de pastagens, por conta da expansão da fronteira agrícola. Se a gente vê um mapa da expansão das fazendas pelo Brasil, a gente vê claramente que está vindo na direção da região sudeste, da região centro-oeste e vindo cada vez mais para a região norte, para a produção de soja, para a criação de gado, e isso automaticamente está relacionado ao desmatamento, porque para você poder produzir mais, tem que ter mais áreas. Então, procedimentos como esse que a gente vai ver agora nessa animação, eles estão acontecendo, né? A gente vai ver agora aí o processo de desmatamento, por exemplo. Você retira a madeira, corta a madeira por si só ela é importante, né, para várias coisas, então a pessoa vai tirando o que importa, vai colocando nos transportes e vai embora, né? Vai mandando o material ali que serve, mas sempre fica, né, um material que sobra, né? E aí tem esse trabalho todo de fazer o chamado corte raso, né, que é para tirar esse resto de pequenas árvores, arbustos e a vegetação mais rasteira, né? E o que sobrou, simplesmente manda queimar, né? Sobrou ali, não serve para mandar, para vender, para espalhar, então abre esse espaço e o que sobrou, queima tudo. Interessa, né? Vamos queimar ali, isso aqui não importa não, o importante é abrir caminho aqui para o progresso. O importante é abrir caminho para a modernidade, para a produção de dinheiro, de riqueza. Esse é o argumento, né, das pessoas que são a favor mesmo, né, do progresso, da expansão da fronteira agrícola. Né? Manda tirar mesmo essas árvores aí, né? Mata esse monte de bicho aí, bicho é tudo inútil. Né? Que tem índio aí? Tem índio? Manda esse pessoal, tira esse pessoal daí, manda esse pessoal aí, mandar para fora aí, vai para outro lugar. Boa sorte aí para vocês, ó. Beijo aí. O importante é meu dinheiro aqui, meu gado, minha soja, meu rico dinheiro aí. Não tô nem aí para esse bando de pobre aí, esse monte de bicho que não importa nada, né? E essa tem sido uma grande discussão aqui no território brasileiro com relação a isso, né? Pessoas que têm esse tipo de discurso
e os ambientalistas que defendem uma situação mais equilibrada, né, com relação aos recursos naturais aqui no Brasil.